Aleluia. Quantos estão preparados para receber aquilo que Deus tem para entregar nessa noite? Amém? Então se ajeita no banco, não saia, porque eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida no dia de hoje. Eu já queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Lucas 15, 25. E o tema da nossa ministração, como o bispo pediu, que ele daria continuidade sobre perdão. Amém? Pode levar. Alguém me deu uma benção. Sobre perdão e sobre o filho pródigo. Aí eu tremi a base, né? Porque pregar já é um desafio. Agora pregar com o tema que ele dá, aí complicou, né? Hoje ele não pôde estar aqui porque ele está viajando. Ele foi ao aniversário da nossa igreja lá no SEM de Ribeirão Preto, os 3 anos da nossa igreja. E eu queria que você pudesse aplaudir o Senhor pelos 3 anos, porque você investiu em oração, você investiu nessa casa, e nós investimos em pessoas, e graças a Deus, 3 anos, Deus está fazendo a obra naquele lugar, está salvando vidas, restaurando, e é culpa sua, amém? Culpa sua, e que possa expandir cada vez mais o SEM por essa nação. Então, nesse momento, como eu preguei de manhã, essa primeira fase que eu vou ministrar hoje vai ser como se o Espírito Santo pudesse te passar num raio-x. Amém? Então, ele vai te passar no raio-x e você vai poder perceber se existem mágoas ou falta de perdão dentro do seu interior. E a segunda parte da ministração é saber como perdoar, porque às vezes a gente sabe que tem que perdoar, mas a gente não sabe o que fazer com tudo isso. Olha, gente, a xícara rosa. Eu sou Filhas Club. Então, nessa primeira parte, nós iremos ver evidências de alguém que não perdoou e se existem feridas abertas que precisam ser perdoadas. E é muito importante nós aprendermos sobre perdão. Porque no meio que nós vivemos hoje, onde há pessoas, há um ajuntamento de pecadores, há um ajuntamento de pessoas falhas, ou seja, em todo tempo onde você anda, alguém vai falhar com você, não é? Alguém já falhou, vai falhar, ou você vai falhar. Eu queria te dar uma notícia que eu dei hoje de manhã, uma notícia muito triste para vocês. Se eu ainda não falhei com vocês, eu ainda vou falhar. Se essa igreja ainda não falhou ainda com vocês, se prepare, porque ela vai falhar. A tua casa, o teu marido, os teus filhos, você como mãe, você vai falhar. Não é uma palavra de maldição, mas é porque nós somos pecadores. E às vezes a gente falha tentando fazer a coisa certa, não é? Eu pelo menos tento eu tento acertar. E às vezes, tentando acertar, eu acabo decepcionando alguém ou a mim mesma. E que nós possamos entender, né, nos envolver diante dessa ministração, que existe um poder de perdão sobre nossas vidas. Existe um poder, um milagre do perdão sobre este lugar, através das canções que foram entoadas, das ministrações. O poder do perdão está sobre nós. O Pai, Ele está na casa, amém? Então, para nós darmos bases em Lucas, capítulo 15, versículo 25, né? Mas eu queria dar uma base para você, que hoje nós não vamos falar do filho pródigo. Nós vamos falar do filho que ficou na casa, o filho mais velho. Mas antes de falarmos do filho mais velho, eu queria recapitular com você, né, onde o filho mais novo, ele, em um determinado momento, ele cansa, ele acha que ele está aprisionado. E ele quer ser livre. E ele pede para o pai a herança, a sua parte, ainda o pai vivo. Quem pede para o pai vivo a parte da herança? Não é só quando o pai está morto que a gente vai lá e recebe? Pois é, ele mesmo, eu acho que ele estava enterrando o seu pai antes mesmo de ele morrer. Mas ele decide querer ser livre, querer ter uma vida fácil, uma vida onde, juntando muitos tesouros, como nós cantamos aqui, e ele pede a sua parte, a sua herança. Ele sai para fora, ele vive de tudo aquilo que ele queria viver, certamente com prostituição, com bebedeiras. E ele, em determinado momento, algo acontece, ele perde todo o dinheiro. Ele se encontra na lama, literalmente na lama. Ele perde dinheiro, e quando nós perdemos dinheiro, nós perdemos amigos. Amigos.
né? E quando nós perdemos amigos, nós ficamos até sem chão. E no determinado momento, quando ele se encontra na lama, ele lembra que ele tem um pai. E que o pai dele, mesmo por tudo que ele fez, ele vendo o pai dele como ele se relaciona com os servos, como ele se relaciona com a sua família, com os filhos, ele lembra, eu tenho um pai. E ele alimenta bem os seus servos, e eu acredito que ele vai me receber também como servo, amém? Então, nós vimos isso, ele quis voltar para casa e ele decide voltar. Só que no meio do caminho, quando ele decide voltar, o pai já estava esperando ele. O pai já está te esperando, amém? Então o pai, ele não ficou na porta esperando o filho chegar e se humilhar e se rastejar e ele falar poucas e boas, não. Ele foi correndo ao encontro do filho e abraçou, beijou, mesmo nas condições impuras, sujas e totalmente errada que aquele filho estava. Porque ele é pai e um bom pai vai atrás do filho, amém? Então, vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 25, que diz assim: enquanto isso, o filho mais velho, trabalhando no campo, na volta para casa, ouviu músicas, ouviu dança, e perguntou a um dos servos, o que está acontecendo? E o servo fofoqueiro logo respondeu: seu irmão voltou para casa e o seu pai matou um novilho bem gordo, pois ele voltou são e salvo. Ou seja, já tinha um servo fofoqueiro que contou tudo. Que disse, olha, ele matou um novilho bem gordo, né, que estava ali na fazenda e o seu irmão voltou. E eu queria que você curvasse a sua cabeça agora e vamos orar. Espírito Santo, eu sei que pregar, ó Pai, coisas que confrontam a nossa carne, confrontam a nossa alma, não é tão fácil, ó Pai, mas eu creio que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada, Pai, que entra, Senhor, sobre nossa vida, ó Pai, e transforma. E eu te peço, Senhor, traz revelação do Teu Espírito sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. Que eles possam entender que essa palavra, ó Pai, não é para aquela pessoa que não veio, mas essa palavra é para ele, porque o Senhor o trouxe, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer sobre a vida dele, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, vem com um milagre de perdão nessa noite, vem com um milagre de cura nessa noite, ó Pai, porque não queremos viver um evangelho de boca para fora, não queremos viver um evangelho de aparência, não queremos viver um evangelho de status, mas queremos mergulhar nos princípios a qual o Senhor estabeleceu, e nós queremos ser livres para viver toda a palavra que o Senhor declarou sobre nossas vidas, que ela é verdadeira, que ela é poderosa, que ela é abundante, porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Então nós não podemos viver aprisionados, não podemos viver limitados, não podemos viver encarcerados, escondidos, limitados a coisas que impuseram sobre nós, colocaram sobre nós, mas que Teu Espírito Santo nessa noite revela a Tua palavra, transforma a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu gostaria de falar 4 evidências para que você possa entender e passar no raio-x do Senhor, para que você possa realmente ser transformado. E como eu falei na oração e o bispo falou semana passada, essa palavra não é para aquele que não veio. Então não manda o WhatsApp para a pessoa, a não ser que você queira mandar o link, né? O link para ela ver online. Mas essa palavra é para você. Amém? Então as 4 evidências primeiro, o magoado ou aquele que tem a falta de perdão, ele sempre vai olhar para o placar. A falta de perdão, a pessoa que tem uma mágoa, ela sempre tem um bloquinho mental na mente, não é? Principalmente mulheres, elas sempre lembram de tudo que fizeram contra ela. Ela sempre lembra do bloquinho mental, ela lembra do placar, ela lembra das sequências, dos números, das quantidades, da data. Não é só mulher, é homem também. Sempre tem. Então, quem é magoado, já está passando no raio-x, hein? Quem é aquela pessoa magoada, amargurada, que tem falta de perdão, ela tem um bloquinho mental. Lembra? Já é a 3ª vez que você falhou comigo.
Já é a segunda vez que eu corto o cabelo e você nem me nota. Já é a segunda vez que você esquece o nosso filho na escola. Sabe, lá em 1988, dia 13 de novembro de 1998, 88, você me traiu pela primeira vez. E a gente sempre vai trazendo à tona. E a gente diz que perdoou porque a gente trouxe de volta, né? A gente simplesmente trouxe de volta, botou dentro de casa. Mas na verdade, perdoar não é isso. Perdoar é deixar esse bloquinho mental para trás. Então, um bloquinho mental do inferno, né? Onde a gente anota a falha dos outros. E mantém o nosso score. Dizendo, olha, você está perdendo ponto comigo, hein? Você está perdendo ponto. Já foi uma, já foi duas, eu estou contando. Quem está se identificando aí, não levanta a mão. Em Mateus 18, Pedro vai falar assim para Jesus. Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus olha para ele e diz, não, querida, 70 vezes 7, né? Mas Jesus não estava falando sobre números, que você deve perdoar 490 vezes. Mas ele estava dizendo para você que é ilimitado. Só que Pedro, ele não queria saber porque antigamente, né, nas tradições rabinas, perdoar era pelo menos 3 vezes. Então Pedro já se achou o maioral. Cara, eu ando com Jesus. Eu já sou quase um semideus. Então perdoar 7 vezes é muito. Mas ele não estava querendo saber só sobre perdoar. Ele queria saber porque ele tinha um bloquinho mental que ele estava colando, né, contando. Tipo, na 8ª vez, eu vou lá e vou me vingar. Na 8ª vez, eu vou me vingar. Ele vai comer o pão que o diabo amassou. Não é assim? Ih, olha, não tem amém hoje, hein? Não tem amém. Ai, aleluia. Mas eu estou aqui, glorifica o Senhor aí internamente, glorifica. E o que é perdoar? Perdoar é zerar o placar, é zerar o game. Perdoar é dizer, você está perdoado, né? Os seus pecados, o Senhor já levou no mar do esquecimento. O Senhor já levou o meu e o seu pecado, por que você precisa trazer de volta? Você precisa esquecer, zerar o game. E todas as vezes que eu perdoo, eu preciso deletar aquele bloquinho. Só que tem gente que não tem só um bloquinho mental, tem um bloquinho no WhatsApp também, no anote ali, no bloco de notas, no caderninho. Não cutuca a pessoa do lado, estou vendo. Mas vai apagando devagarzinho, sem ninguém ver, disfarçadamente. A graça de Deus é isso, é perdoar, é esquecer. Porque Deus, imagina se Deus tivesse um bloquinho mental sobre tudo aquilo que eu e você falhamos, queridos. Porque pensa num cara, fala assim, que tem uma mente boa. Aquele que criou todas as estrelas e deu nome para todas elas. Aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Como que ele não iria lembrar daquilo que você falhou com ele? Mas ele decidiu jogar no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Aleluia. Ele decidiu jogar no mar do esquecimento as nossas falhas. Então eu quero que você passe isso no raio-x. Olha para você ver se tem um bloquinho de nota e diz, Senhor, me ajuda a tirar. Me ajuda a cancelar esse bloquinho de notas, essa quantidade que eu tenho guardado de vezes que alguém me feriu, que alguém me machucou. E a segunda evidência, a falta de perdão vai fazer com que nós vangloriamos os nossos acertos. Lá no verso 29 diz assim, mas ele respondeu, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor. E eu nunca me recusei de te obedecer, de obedecer às suas ordens. Ou seja, ele sempre para se vangloriar, mostrando os seus acertos diante do erro das pessoas. Ele diz, olha, o teu filho lá, ele errou, mas eu nunca pequei contra ti. Ou seja, eu nunca seria capaz. Quem, gente? Meu Deus, eu já várias vezes. Eu nunca seria capaz de fazer isso com você. Jamais. Olha o que eu faço pela nossa casa, olha o que eu faço pela nossa família. Olha o que você fez, olha o quanto eu me dedico.
Todas as vezes que nós nos vangloriamos, mostrando, colocando os nossos acertos, aquilo que nós fazemos de bom, para diminuir o outro, para mostrar a falha do outro, você carrega mágoas, você carrega falta de perdão. Então a mágoa, ela faz, nós queremos pegar os nossos acertos para nós justificarmos os erros dos outros, para apontarmos os erros dos outros. Então, como eu faço com o meu interior para continuar magoado, continuar ressentida, para continuar com a ferida aberta, eu preciso apontar o meu acerto. Eu preciso apontar o quanto eu me dedico. Eu preciso apontar o quanto eu sou boa. Qual é a frase do magoado? Eu nunca faria isso com você. Jamais. Essa é a frase do magoado. Entenda uma coisa, isso é completamente injusto. Porque o Senhor, Ele não foi injusto comigo e com você. Ele não apontou os acertos dEle para apontar os seus erros. Ele não disse o como Ele foi bom, o quanto Ele fez por mim, por você, o quanto Ele sofreu, Ele pagou na cruz do Calvário para mostrar, dizer assim, você é um pecador e olha o que eu estou fazendo. Eu estou entregando a minha vida, eu estou entregando o meu sangue, derramando o meu sangue por você. Ele não fez isso. Só que eu tenho uma má notícia para vocês, para dar, né? Porque às vezes a gente quer apontar o erro dos outros, mas a gente não olha o nosso. A gente quer apontar o pecado do outro, mas esquece que você também é pecador. Você também é pecador. Então todo pecador vai sempre querer mostrar o problema, o pecado do outro. Só que, deixa eu te falar uma coisa, uma notícia. O pecado do outro é só diferente do teu pecado. O pecado dele é diferente do seu. Você conhece bem o seu pecado. Você sabe bem como camuflar, esconder para que ninguém perceba o seu pecado. Mas você gosta de apontar o pecado do outro. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida e hoje nos perdoar. Porque a palavra diz, todos pecaram. E qual é o problema do magoado? É que ele sempre acha que o outro é tão mais pecador do que ele. Só que para Deus não tem pecado pequeno, não tem pecado maior. Todos pecaram. E como o apóstolo Paulo fala, né? De todos os pecadores, eu sou o maior. Será que você tem essa coragem de dizer de todos os pecadores, eu sou o maior? Porque você é pecador. Você é pecador. E é assim que devemos olhar para o pecado dos maiores. Quem é o maior? Eu. Será que você pode repetir comigo? Eu? Eu sou o maior dos pecadores. Sabe por quê? Porque o seu pecado você conhece por dentro, como eu falei. Mas você não conhece o pecado do outro por dentro. O que aconteceu? O que fizeram com aquela pessoa? O porquê que ela reage assim? O porquê ela fez isso? Você não conhece. Então comece a aprender a conhecer o seu pecado, a como você dominar ele, para depois você querer dominar o pecado dos outros. Se Deus colocasse os nossos pensamentos hoje nesse telão aqui, será que alguém que realmente ama você ficaria aplaudindo você? Será que a sua família aplaudisse vocês? Será que o seu pai, a sua mãe ficaria aqui para assistir você? O silêncio da morte. Mas deixa eu falar para você, o Paul Walser, eu acho que é assim que se fala, ele nos diz algo, né, que nós não conseguimos compreender o quão pecador nós somos, assim como um peixe não consegue compreender o quão molhado ele está. Você não consegue compreender o quão pecador você é. Então comece a olhar para dentro de você. Eu não sei você, mas quantas vezes diante da presença de Deus, eu mesmo na presença do Senhor, derramando a minha adoração ao Senhor, envolvida na adoração ao Senhor, eu pequei no meio da oração. Eu pequei às vezes me achando mais santa que o outro. Eu pequei pensando em coisas diante da presença do Senhor. Estou aqui me expondo. O próprio Deus encarnado, Ele morreu para pagar
o que nós devemos. Ele morreu para pagar aquilo que você fez. Ele morreu para pagar por todos os nossos pecados. A terceira evidência, o magoado, ele vira um reclamão. Ele vira um murmurador. Né? Lá no verso 29 ainda fala, que diz assim: e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Gente, o irmão dele pegou toda a herança que era da parte dele e gastou. Mas tinha uma outra parte. Para quem ficou essa outra parte? Quem ficou a outra parte da herança? Ficou para o irmão mais velho, não ficou? E por que que ele reclama de um cabrito? Por que que ele está reclamando de um bezerro? Por que que ele está reclamando de um animal? Se ele tem toda a herança que ficou para aquela casa, aquela fazenda é dele, não é do irmão que foi embora, é dele. Mas ele reclama de uma coisa e às vezes somos nós. O Senhor te deu livre-arbítrio, o Senhor te deu poder e autoridade, o Senhor te deu uma casa, te deu uma família, te estabeleceu num lugar, te deu princípios, te salvou, te resgatou do império das trevas, te colocou no reino da sua soberana luz, te deu um emprego para você e você começa a reclamar das pequenas coisas. As pequenas coisas que te faltam, que deixaram, que fizeram contra você. Que você comece a olhar para tudo aquilo que Deus fez, para tudo aquilo que você tem, para de murmurar. Como nós recapitulamos, falamos, né? Ele foi embora e toda a herança era do irmão mais velho. Ele era o dono da fazenda agora. Ele era o herdeiro, o co-herdeiro. Nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. E nos deparamos nessa igreja, em muitos lugares, com herdeiros reclamões. Herdeiros que acham que não conseguem tal coisa, que pessoas estão tentando te atropelar, que pessoas te magoaram, te feriram, que fulano não te cumprimentou, que algum líder te feriu, não falou aquilo que você queria, não massageou o seu ego, não fez aquilo que você estava afim, que a palavra não foi tão boa, que o som não foi tão bom, que nada estava preparado para mim. Ei, você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Ele te deu tudo. Ele te deu tudo. Você tem poder e autoridade para receber tudo aquilo que Deus prometeu para você receber. E se você ainda não recebeu porque você não consegue enxergar com as lentes de Cristo, se você ainda não conseguiu receber, é porque você não se apoderou da palavra e começou a olhar por aquilo que estão tirando de você, por aquilo que estão fazendo contra você. Olha para o Pai, olha para aquilo que você tem, aquilo que você recebeu. E não deixa isso escapar de você. Você ia passar a eternidade no inferno. Mas Ele te resgatou, queridos. Ele te procurou, não foi você que foi atrás de Jesus, não. Não foi você que talvez veio aqui por livre e espontânea vontade, não. O Senhor te convidou, o Senhor te chamou. Ele foi atrás de você, assim como o pai, quando o filho estava voltando a casa. O pai já estava no beira do caminho, correndo atrás do filho. O Senhor foi atrás de você. E às vezes a gente reclama tanto que está calor, que está isso, que o som, sabe? Você é o cordeiro com Jesus Cristo. Você precisa se portar como tal, como alguém que realmente tem o rei na barriga. E dizer, eu tenho tudo, eu sou o dono de tudo, porque o meu pai me deu. A mágoa e a falta de perdão é como uma mancha nas nossas lentes, a lente do óculos, a qual nós enxergamos a vida. O Evangelho é uma cosmovisão. Então, eu não estou vendo vocês como realmente era para eu enxergar vocês. Você talvez não está olhando o outro como realmente Cristo olha para aquela pessoa. Você começa a olhar a partir da mancha que colocaram sobre as suas lentes. Ou até mesmo que você colocou, você sujou essas lentes. E onde está a mancha? A mancha está na nossa lente. A mancha está nos nossos olhos. Aquilo que nós estamos vendo não é sobre a pessoa, mas aquilo que você está vendo através daquela pessoa.
Sabe, tem uma história de um homem que ele foi no hospital reclamar, dizer para o médico, está tudo dolorido, eu não sei o que está acontecendo no médico. O médico falou, está doendo aonde? Ele falou assim, olha, quando eu relo o dedo aqui na testa dói, quando eu encosto aqui no meu ombro dói, quando eu encosto aqui na minha barriga dói, na minha coxa dói. O que será, médico? O médico falou assim, é o seu dedo está quebrado. Ou seja, quando as pessoas começam a se aproximar de você, quando você começa a se envolver, ai dói, a pessoa chega perto e diz, ai dói, começa a me relacionar, ai dói, por quê? Porque você está machucada, você está ferida, mas não é um todo, a sua lente está manchada. E porque a sua lente está manchada, você começa a ver como se tudo estivesse sujo, como tudo estivesse machucado, como tudo estivesse morrendo. Mas comece a olhar pelas lentes de Cristo. Comece a pedir as lentes de Jesus nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pedisse para o Senhor, Senhor, me dá as tuas lentes. O Senhor tem lentes limpas, lentes puras. Me dá a tua lente, faz eu enxergar aquilo que o Senhor enxerga, faz eu ver aquilo que o Senhor enxerga. Quando chega, queridos, lá no final dos evangelhos, dos 4 evangelhos, eles relatam tudo o que aconteceu com Jesus, que Jesus foi crucificado, Jesus foi aprisionado, ele foi açoitado, fizeram muita coisa com ele. E qual foi a lente de Jesus para aqueles homens? O que Jesus falou para aqueles homens? Jesus fala para Deus, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E hoje eu te pergunto, qual seria a sua lente numa situação assim? Só que o pior de tudo não foi só isso. Não foi só ele ser açoitado, aprisionado, condenado, não foi. Foi quando ele chegou na cruz, daquele estado com uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele olha para baixo e ele vê só um dos discípulos dele. Ele vê só Paulo. João, desculpa. Ele vê só João. E qual seria a sua lente? O que você veria? O que você falaria? Poxa, eu fiz de tudo. Mas não com essa voz calma, né? Acho que você gritaria, esbravaria, reclamaria, xingaria todo mundo. Eu fiz de tudo, eu dei minha vida. Eu passei 3 anos do lado daqueles caras. Eu perdi tempo, eu perdi a minha vida ensinando, orando, jejuando pela vida deles. Eu entreguei hoje a minha vida, eu rasguei a minha carne por amor a eles e só tem um. Mas as lentes de Jesus não foi isso. As lentes de Jesus ainda se preocupou com a mãe que estava ali e falou, cara, cuida da minha mãe. Mãe, seja a mãe dele. Que a gente possa ter essas lentes, a lente de Jesus. Parar de condenar o outro por aquilo que você está vivendo. Parar de reclamar do outro, acusar o outro por feridas que você mesmo carregou. Foram dores, feridas que fizeram contra você, mas você está carregando. Você está acumulando. Você está se aprisionando. Você cada vez está se fechando. E o Senhor hoje pede para que você olhe pelas lentes dele. A lente de Jesus. Jesus hoje vai passar aqui e vai lavar as nossas lentes, amém? Vai lavar as nossas lentes para que o milagre do perdão aconteça no meio de nós. Ele vai liberar aquilo que precisa ser liberado. Ele vai te resgatar, te restituir, trazer lentes novas para que você possa enxergar aquilo que Ele enxerga ao teu respeito. Será que Deus hoje, como é que Ele tem olhado para o seu ofensor? Como é que Ele tem olhado para aquelas pessoas que te magoaram, que te machucaram? Como é que Ele tem olhado para aquelas pessoas que erraram com você? Pede para Ele as lentes dele. A quarta evidência, para nós finalizarmos, a evidência de uma mágoa, uma falta de perdão é a divisão. O irmão, ele se recusa a entrar naquela festa.
Ele diz assim lá no verso... Cadê? Ele se recusa a entrar na festa. Ele diz: esse teu filho, ou seja, não é mais irmão dele, já não presta mais para ser meu irmão. Eu não quero nem ver ele pintado de ouro. Não é assim? Quando alguém te fere, quando alguém pisa no teu calo, você quer sair longe. Sabe aquele restaurante que você foi, que o garçom, ele fez o pedido errado? Você já voltou lá e fez de novo? Você não volta, porque sabe que ele avacalhou uma vez. E você não tem paciência para ver se ele vai avacalhar ou se ele vai acertar. Então você simplesmente, não quero ver mais aquele lugar. Aquele lugar simplesmente não presta por causa de um erro. Aquela pessoa, aquele teu parente que falou mal de você, você deixa de entrar nas festas, de estar com outras pessoas que alegram, que festejam sobre você por causa daquela pessoa que você ouviu falar, que falou mal de você. Ou seja, quando você percebe, o mundo está começando a diminuir em volta de você. Você começa a limitar os acessos ao qual você tinha todo o direito de participar. Porque não passo mais naquela rua. Porque aquela rua lá me faz lembrar coisas ruins. Eu não falo mais com o fulano porque aquele fulano ele errou comigo. Eu não vou mais naquela igreja porque aquele ministério, aqueles líderes me feriram. E assim você vai se fechando, vai se diminuindo, sendo que o Senhor, Ele é patrocinador de uma festa para você. Então você deixa de entrar em várias festas que o Senhor patrocinou porque você carrega mágoas. Mas deixa eu falar, o Senhor hoje Ele está patrocinando uma festa para mim, para você, com DJ, com dança. Porque era lá o que tinha, era música, era dança. Para que você possa celebrar essa festa, mas não só entrar na festa, mas que a festa dele possa entrar dentro de você. E quando a festa do Senhor ela entra dentro de nós, queridos, não importa o que você está passando, por tribulação que você está passando, por questão financeira você está passando, queridos, há um transbordo da segurança, do amor do Pai que te conforta, que te alegra, que te sustenta, como Paulo na prisão, queridos. O que Paulo ele disse na prisão? Alegrai-vos no Senhor. Ele estava passando pelo pior momento da vida dele, mas ele declarava, ele cantava: alegrai-vos no Senhor. Ele estava confortando os que estavam de fora, mas quem estava passando pela luta, quem que estava sendo açoitado dentro daquela prisão, quem estava sendo caluniado era ele, mas ele estava dizendo: alegrai-vos do Senhor. Por quê? Porque existia uma festa dentro dele. Porque existia uma festa a qual o Pai estava patrocinando para ele. E hoje aquele que está com o coração oprimido, magoado, ressentido por coisas que fizeram contra você, hoje o Pai te convida para a festa. Hoje o Pai te convida para a festa. Há uma festa escandalosa, uma graça escandalosa que te sustenta, que te invade, que perdoa todos os seus pecados, que apaga todos os seus pecados, todas as suas mágoas. Então a falta de perdão ela nos tira dessa festa. Mas que em nome de Jesus, se você saiu dessa festa hoje, você vai entrar, amém? E agora que você passou pelo raio-x, a gente pediu para o Espírito Santo revelar qual era a falta de perdão, a mágoa. A pergunta é: como perdoar agora? Como eu fazer isso? Eu vou ter que ir lá voltar? Eu vou ter que fazer? Nós precisamos aprender com o Pai. Nós precisamos aprender com o Pai. Uma coisa que eu quero falar com vocês sobre perdão é lá no versículo 17, que diz assim: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Ele sabia que na casa do pai dele tinha comida. Ele sabia que na casa do pai dele tinha abrigo. Até os empregados, até aqueles que não era parte do sangue, ele sabia que o pai tratava. E nós vamos entender algumas coisas de como o Pai nos ensina a perdoar. E a primeira delas é criar um ambiente de perdão. Fala comigo: criar um ambiente de perdão. Mais forte, gente: criar um ambiente de perdão.
Esse rapaz, ele avacalhou em todos os níveis com o pai dele. Ele desonrou o pai dele. Ele acabou com tudo que era da parte dele. Mas ele lembrou que na casa do pai dele, o pai dele tinha um ambiente preparado, porque ele via como o pai dele tratava os servos, como ele tratava a família. Ou seja, existia um ambiente de perdão. E talvez existem pessoas que te magoaram, mas que já se arrependeram, mas não conseguiram voltar e te pedir perdão porque não encontraram um ambiente de perdão em você. Talvez o seu filho já se arrependeu, já caiu em si, mas você ainda não preparou o ambiente. Existe um ambiente na casa do Pai. Talvez você hoje precisa de perdão, e eu quero te comunicar que aqui existe um ambiente favorável para que o Senhor te perdoe. Então crie um ambiente de perdão. Dê liberdade para as pessoas falarem a verdade. Você dá liberdade para as pessoas, os seus filhos falarem a verdade, mesmo que doa, mesmo se eles fizeram coisa errada. Porque o negócio é que a gente sempre quer julgar, a gente sempre quer apontar os erros, mas a gente não cria esse ambiente. Dizer: filho, você errou. Tem as consequências, mas eu sou o seu pai, eu sou sua mãe. E eu mais que ninguém quero ver você crescer, quero ver você fluir. Então você não pode ser uma fonte que estanca, você não pode ser alguém que oprime pessoas porque elas erraram. Porque um dia vocês erraram com elas. Um dia vocês erraram e você precisa de perdão. Você precisou de perdão e por isso que você aceitou a Ele. Por que você não é capaz de perdoar alguém? Porque você não é capaz de escutar o erro de alguém com todo o coração e dizer: eu te perdoo. Lá em 1 João diz: filhinhos, não pequeis. Mas a segunda parte ele não diz assim: não pequeis porque eu vou te fulminar, porque agora você vai ver. Não, ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado. Tem um advogado diante do Pai que irá te restituir. Tem um advogado diante do Pai que irá te perdoar, que irá ser justiça por você, queridos. Se pecar, tem um ambiente de graça. Tenha um ambiente de graça, um ambiente favorável para que as pessoas liberem perdão. Porque a questão não é as pessoas fizeram só mal para você e você tem que punir, você tem que castigar, você tem que ver ela comer o pão que o diabo amassou, não. Porque quando você não libera perdão, quando você não libera, você não deixa eles liberarem o perdão, é como se aquela prisão que está sobre ele está acorrentado junto a você. E você carrega a vida inteira carregando o peso do outro, aquilo que fizeram, queridos. E hoje o Senhor quer liberar esse peso sobre você, essa corrente. A segunda coisa que facilita, que nós aprendemos com o Senhor, é facilite o perdão. Ainda estando longe, o pai o viu e correu e o abraçou. O filho aprontou todas, estava imundo, sem nada. E muitas das vezes a gente até prepara esse ambiente do perdão, mas gosta de falar, né? Gosta de apontar. Mas o pai não fez isso. O pai não queria saber o que aconteceu, por que ele voltou, por que ele desistiu. O pai estava ansioso para esperar o filho. E mais do que o ansioso, ele quis cobrir a nudez, quis cobrir a vergonha do filho. E aí, cobrindo a vergonha do filho, ele expôs a sua vergonha. Porque os homens usavam túnicas e não podiam mostrar as pernas, porque eram expor uma vergonha. E ele diz: eu vou esconder a vergonha do meu filho, eu vou expor a minha vergonha e vou lá resgatar, vou restaurar a vida dele. O pai foi. Então quando você vê que alguém está sinalizando fazer um perdão para você, dar um perdão para você, queridos, não se faz de difícil, não se faz de durona, não se faz de durão.
Vai correndo, queridos. Mas não foi eu. Vai correndo, queridos. Vai correndo, abraça ele, beija ele. O pai estava esperando, estava esperando, mas não para castigá-lo, não para apontá-lo, mas para amar. O pai estava esperando quando o filho chegou, quando ele abraçou, ele colocou um anel no dedo dele, ele colocou vestes novas, ele colocou uma sandália. Sandália simboliza: eu hoje estabeleço, eu coloco aquilo que era sobre você, hoje eu devolvo. Você saiu como filho, eu devolvo a filiação para você. Você saiu como filho, eu te recebo como filho. Eu te recebo como filho. Então facilite o perdão. Lá no versículo 29, para nós falar sobre isso. Versículo 21. Diz assim, para nós finalizarmos. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o Senhor deu uma sandália novamente para ele. Falou: cara, você não vai ser meu servo, você foi meu filho, você vai ser meu filho. E às vezes a gente até quer perdoar o outro, mas não quer receber ele de novo na posição que ele era. Se talvez você perdoou o seu marido e recebeu ele de volta, receba ele como marido, não como inimigo da sua casa. Receba ele como o pai dos seus filhos, como a mãe dos seus filhos. Receba. Não receba ele como um servo, como alguém que precisa mendigar para ganhar do seu pão, para ganhar do seu amor. Não receba ele de forma com que ele precisa se humilhar para que seja merecedor. Receba ele com a posição que ele era. Porque os servos, eles andavam descalços, mas os filhos, eles andavam de sandália. Aleluia. Que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Que tem muita gente escravizada por falta de perdão. Muita gente usando o que aconteceu para manipular as outras pessoas também. Como arma de defesa. Achando que você é o juiz. Mas hoje o Senhor te cura e te livra de todo esse peso. Aleluia. E qual é o parênteses que eu quero dar para vocês? Eu não estou falando sobre, como o bispo falou semana passada, sobre crime. Crime é crime. Agora, sobre aquilo que falharam com você, aquilo que te magoaram, é outra coisa. Porque crime, você vai lá, perdoa, mas os homens fazem a justiça deles e Deus também. Você vai lá e denuncia. Crime, se alguém te abusou, se alguém te feriu, se alguém te bateu, você mulher, como o bispo falou semana passada, você vai, perdoa e denuncia. Agora, se alguém te feriu por coisas, alguma coisa assim que te magoou, que te prende, querido, perdoa logo. Perdoa logo, diz: perdoa, vem aqui por favor. Vem me dar um abraço, eu preciso liberar isso que está dentro do meu coração e não consigo fluir. O Senhor tem me chamado para grandes coisas, grandes obras, mas eu estou aprisionado pela falta de perdão. Eu preciso te perdoar, você fez grandes coisas sobre a minha vida, mas eu preciso liberar. Tem coisas que eu conto no retiro de mulheres, que eu nunca contei aqui, eu acho. Contei hoje de manhã. Durante eu era criança, com a minha fase de adolescência, durante 6 anos, eu fui molestada com meu padrasto. Sem saber, assim, né? Eu achava estranho, eu tinha muito medo, muito medo. Quando eu tinha 4 anos, isso eu não falei de manhã, mas eu vi o meu pai espancando a minha mãe. Eu criei uma raiva dele. Eu criei uma raiva de homem. Eu tinha medo de se aproximar de homens. Quando a minha mãe se envolveu com meu padrasto, eu tinha raiva dele, porque eu achava que ele ia ser do mesmo jeito como meu pai foi com a minha mãe. Só que quando eu encontrei a Cristo, quando Ele me perdoou de tudo aquilo que eu fiz, tentando viver uma vida de adolescente, achando que
Estava vivendo uma vida como aquele filho pródigo, quero ser livre, leve e solto. Mas eu entendi que o Senhor me resgatou e Ele tinha uma promessa sobre a minha vida. Eu entendi que eu não precisava mais carregar aquele peso que o passado tentava me condenar, tentava me julgar. Por muito tempo, quando eu perdoei o meu padrasto, quando eu perdoei o meu pai, mas principalmente o meu padrasto, eu comecei a ver o meu padrasto como verdadeiramente ele sendo o avô dos meus filhos. Ele era mais avô dos meus filhos do que meu próprio pai. Porque eu honrava ele, eu queria que os meus filhos estivessem perto dele. Eu queria ver eu queria que meus filhos vissem quanto ele era um homem bom. Apesar de tudo aquilo que ele fez comigo, porque ele não tinha entendimento. Ele vivia no pecado, fazia as coisas erradas, mas isso é ele com Deus. E quando eu liberei o perdão sobre a vida dele, eu comecei a ver ele com as lentes de Jesus. E eu comecei a entender que eu não estava numa família errada, que eu não nasci de um pai e de uma mãe errada. E o pior de tudo, não era porque eu tinha sido molestada, não, durante 6 anos. O pior de tudo foi quando a minha mãe soube e ela não me defendeu. Ela foi a favor do meu padrasto, ela achou que eu estava mentindo. Aí doeu. Aí doeu. Mas eu aprendi a amar. Eu aprendi que é o Senhor que cuida, é Ele que tem a misericórdia, não é eu. Eu não preciso ter misericórdia de ninguém, não preciso, sabe, eu preciso orar para que aquela pessoa seja totalmente transformada. E para que eu não cresça e eu não evolua aquilo que eles, não reproduza aquilo que eles fizeram contra mim. Porque o triste é isso. É você falar mal daquilo que fizeram com você e você reproduzir tudo aquilo que eles fizeram. E muita gente faz isso. Às vezes é abusada, molestada e reproduz com outros. Às vezes é espancado, espanca outros. Tudo aquilo que você odiou e criou trauma sobre outras pessoas, você acaba acumulando dentro de você e se tornando igual. Quando perdoar é não escravizar o seu ofensor. Você precisa perdoar de verdade. Você precisa entender quem faz a obra da cruz é Ele. Quem restitui, quem restaura, quem resgata é Ele. Não é na força do seu braço. Então eu entendi que eu não era da família errada, mas eu entendi que o Senhor me colocou naquela família para que fosse alguém diferente naquele lugar, para que manifestasse a glória dEle, manifestasse o poder dEle, declarasse vida. Quantas vezes eu me encontrei minha mãe tentando suicídio e eu declarava vida sobre a vida dela. Às vezes mesmo o coração sangrando, eu dizia: você vai viver, você é uma vitoriosa, você é uma evangelista, uma missionária, você ainda vai pregar as nações, porque através da semente dela eu estou aqui. Você precisa entender isso através da semente do seu pai, da sua mãe. Você está aqui, você recebeu vida. O Senhor te escolheu, não para ficar chorando, murmurando, não para ficar reclamando, mas para levantar a bandeira daquele que te restaurou, daquele que te transformou e ser cura na vida de outras pessoas. Pare de reclamar, seja cura na vida de outras pessoas. Eu queria que você se levantasse. E o terceiro de como perdoar como pai é não esquecer dos evangelhos. Porque Jesus disse toda hora, Ele diz: lembre-se, lembre-se. As festas judaicas era para que você lembrasse, é para que eles lembrassem. A Santa Ceia, a ceia do Senhor que nós vamos ter domingo que vem, é para que em memória de mim você lembre das obras da cruz, você lembre tudo aquilo que Ele fez. Você era o maior dos maiores pecadores, mas Ele te escolheu, Ele te resgatou para que você tivesse vida, querido. Para que você tivesse vida. Porque nós éramos inimigos dEle e Ele nos perdoou. Você era inimigo de Jesus e Ele te deu uma posição de filho. Traga à memória tudo aquilo que te traz esperança. Traga à memória tudo aquilo que te traz esperança. Traga à memória, lembre-se de tudo que o Senhor fez.
O problema é que nós paramos no dia de hoje, paramos alguns anos atrás, mas olha para aquilo que Jesus fez. Nenhum animal teria condições de pagar por tudo aquilo que você fez. Nenhum homem teria condições de pagar por tudo que você fez. Nenhum anjo mais poderoso do céu poderia pagar por aquilo que você fez. Mas teve um que tinha o mesmo preço do que eu e você, quem se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, para que possamos ter vida. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção, e eu queria que você, em forma dessa canção, começasse a pedir para o Senhor: cura-me, transforma-me. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne no chão e me ensina o valor da comunhão. O beber do vinho e partilhar do Eu queria chamar você que deseja, nesse ambiente de milagre, de cura, de perdão, eu queria te convidar aqui na frente. Se existem pessoas que necessitam do perdão do Senhor, se necessitam ser perdoados, necessitam do perdão, necessitam ser livres de pessoas que te magoaram, te feriram, eu gostaria de te convidar aqui à frente. Quando nós saímos do lugar, quando nós entramos num outro ambiente, a qual você não estava, saímos do lugar, nós nos posicionamos. A sua mente entende que você não quer mais ficar da mesma forma com que você está. E eu sei que tem muita gente aqui. Eu sei que tem muita gente aqui que o Senhor quer te libertar, te dar acesso. Porque tem promessas ocultas, tem promessas entulhadas, promessas promessas enterradas por entulhos que te magoaram, que te feriram. Mas hoje é um ambiente favorável pelo perdão.
Às vezes você não consegue ser uma boa esposa, um ótimo esposo, ser bem-sucedido em algumas áreas porque falta o perdão. Talvez a pessoa está aqui do seu lado e você precisa ser corajoso, corajosa e dizer: me perdoa. Me perdoa por todas as vezes eu querendo olhar para os meus acertos, te humilhar, te oprimir, por todas as vezes que eu te coloquei lá embaixo por tudo aquilo que você me feriu. Mas hoje, a partir de hoje, eu lanço, assim como Ele fez, no mar do esquecimento, todas as minhas dores, todas as minhas aflições. E eu digo: basta. Espírito Santo, venha sobre nós. Venha, venha. Vem pra frente, ainda dá tempo. Vem. Jesus te chama, Jesus te chama. Eu queria pedir para os pastores orarem, me ajudar em oração aqui. Colocaram as mãos sobre eles. Nós vamos orar e você que aí está no seu lugar, coloque a mão no seu coração. Comece a orar, vê se há em mim. Fala para o Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Jesus, nesse ambiente de milagre, de perdão, ó Pai, eu te peço, restabelece o teu perdão sobre nós. Restabelece, eu te peço, Senhor, agora vem com suas vestes novas. Vem com as sandálias nos pés. Vem com o anel no dedo, restitui eles.
Chega de andar como escravo. Chega de andar como escravos. Levante a cabeça, se posicione como filho, se posicione como filha. Entenda que Deus te deu uma posição, Deus te deu um lugar, Deus te deu uma palavra, Deus te deu um nome, um sobrenome. Você carrega o sangue dele. O sangue dele você carrega. Há poder no nome dele. Há poder no nome dele. Se há poder no nome dele, você tem poder e autoridade para derrubar todas as muralhas que estão sobre a sua vida. Tudo aquilo que te aprisionava, te acorrentava. Hoje o Senhor, através do poder dele, te cura e te estabelece como filho. Hoje você sai daqui desse lugar posicionado. Posicionado de novo como filho. Como um anel no dedo, com vestes novas, como a sandália nos pés, porque você é filho. Então não deixe a partir de amanhã, a partir de hoje mesmo, Satanás querer pisar na sua cabeça, querendo te humilhar, porque você é filho. E tudo que ele podia fazer por mim e por você, que é tudo, ele já fez. Ele não fez qualquer coisa, ele não te entregou um resto, porque você não merecia. Nós não merecíamos, mas ele decidiu fazer. Que você receba essa palavra. Que você possa receber do fundo do coração essa palavra. E todos os dias reconhecer que ele é poderoso na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor. Vai voltando para o seu lugar. Posicionado, posição de filho. Não de escravo, mas de filho. Hoje é a sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Diga, eu não te troco, eu não te troco mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Quantos receberam essa palavra e vão sair daqui livres pelo poder do nome de Jesus? Amém? Que você possa, assim com a mão levantada, nós vamos orar, vou liberar para que você possa ir em paz e segurança. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela obra da cruz, por tudo aquilo que o Senhor fez sobre nós. Como nós aprendemos, nós não merecíamos, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor decidiu e nós nos posicionamos hoje como filhos. E nós oramos agora, Pai, que o Senhor possa nos proteger na ida do nosso lar. Possamos ir em paz, guardados na Tua proteção, na Tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém? Vá em paz, cumprimente o irmão do seu lado. Não esqueça, domingo que vem nós temos a feijoada. Participe desse movimento. Lá atrás nós temos a venda, quem quiser comprar agora. Mas não saia desse lugar sem cumprimentar o irmão.